O Vasco continua ativo no mercado buscando novos reforços. A equipe estaria interessada em um jogador uruguaio que já atuou no futebol brasileiro e passou os últimos anos no México. Vamos abordar esse assunto e também a situação com a Puma, que esfriou as chances de patrocínio ao Vasco. Além disso, vamos discutir a significativa receita que o Vasco poderá obter com a venda de jogadores revelados pelo clube. Tudo isso e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos vídeos diários. Vai Vasco! E obrigado a todos que se inscrevem. Pessoal, com a indefinição da SAF do Vasco, as conversas com a Puma para ser a nova fornecedora esportiva em 2025 esfriaram completamente. Com a gestão da SAF incerta, é quase descartado um acordo entre a empresa alemã e o Vasco. O clube, por sua vez, continua no mercado buscando uma nova fornecedora de material esportivo de primeira linha. A ideia é trazer uma empresa top no mercado de patrocínio esportivo. Essa notícia não é boa, pois o Vasco não renovará com a Capa, que paga muito pouco ao clube. A indefinição interna prejudica o fechamento de novos acordos, incluindo a venda da própria SAF. A Puma, que estava à frente nas negociações, está praticamente fora do jogo. O Vasco recebe cerca de 60 milhões de reais anuais da Capa, mais 17% das vendas de camisas, um valor baixo comparado a outros grandes clubes brasileiros. A relação com a marca italiana já estava desgastada, e a Capa não deve permanecer no Vasco. A Puma era a favorita para assumir o patrocínio do Vasco a partir de 2025, mas com a indefinição da SAF, a empresa alemã se retirou das negociações, segundo o jornalista Thiago Carvalho. O Vasco continua buscando um patrocínio de primeira linha, mas isso parece improvável. A Nike, principal marca esportiva mundial, está quase fora do futebol brasileiro, patrocinando apenas o Corinthians e a seleção brasileira. A relação da Nike com o Corinthians não é boa, e pode haver uma rescisão de contrato, o que deixaria a Nike sem clubes no Brasil. É improvável que a Nike tenha interesse em patrocinar o Vasco. A Adidas tem exclusividade com o Flamengo no Rio de Janeiro, impedindo o patrocínio ao Vasco, a menos que haja uma rescisão de contrato com o Flamengo, algo impossível no momento. O Vasco terá que buscar outras patrocinadoras, provavelmente a Umbro, Penalty ou a Reebok, que voltou a patrocinar o Botafogo. Marcas top como Puma, Nike e Adidas estão praticamente descartadas, e o Vasco terá que fechar com quem pagar mais. Com a necessidade urgente de dinheiro, o Vasco fechará com a empresa que oferecer mais, independentemente se for Diadora ou Champs. Deixe nos comentários o que você acha sobre a Puma praticamente descartar o patrocínio com o Vasco. Agora, vamos dar um giro nas notícias fora do clássico contra o Flamengo. O Adson já está liberado para voltar aos treinamentos e estará disponível para o jogo contra o Palmeiras no próximo dia 13. Daqui uma semana, o Vasco enfrentará o Palmeiras no Allianz Parque, um adversário duríssimo. O Vasco não é favorito e pode sofrer uma goleada, pois o elenco é medíocre. Adson, que seria titular contra o Flamengo, sofreu uma lesão e ficou de fora do jogo. Ainda não sabemos a situação do David, que também era titular. Não sabemos se o Internacional vai negociar o jogador ou se ele poderá voltar a atuar pelo Vasco. A situação é difícil, com poucas opções disponíveis. Enquanto isso, o Vasco deverá lucrar com jogadores revelados pelo clube que estão se transferindo para outros clubes. O Vasco deverá receber mais de 11 milhões de reais na transferência de Douglas Luiz, que interessa a vários clubes na Europa. O jogador teria chegado a um acordo verbal com a Juventus, e o Vasco deve receber uma pequena porcentagem através do mecanismo de solidariedade da FIFA. Também devemos receber mais de 9,5 milhões de reais pela venda do zagueiro Luan para o América do México. O Vasco detém 40% dos direitos econômicos do jogador. Se ele for vendido para o futebol mexicano, o Vasco receberá essa quantia. Ao todo, com Douglas Luiz e Luan, o Vasco deverá receber mais de 20 milhões de reais. Um dinheiro muito bem-vindo nesse momento. Deixe nos comentários o que você acha dessa situação. Para fechar nosso vídeo, vamos falar da contratação de reforços. O Vasco estaria interessado na contratação do meio-atacante uruguaio Nico Lopes, que já jogou pelo Internacional e atualmente está no futebol mexicano. De acordo com a imprensa mexicana, o Vasco disputa a contratação com o Fluminense e um clube dos Estados Unidos. Nico Lopes, um jogador experiente e habilidoso, jogou muito bem no Internacional, mas está há alguns anos no futebol mexicano, passando por Tigres e León. Muitos torcedores não sabem como está o futebol do Nico atualmente. Deixe nos comentários se você gosta do nome do Nico Lopes para o Vasco. Este é o vídeo de hoje. Obrigado por assistir até o final. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Estamos juntos?